Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Daniel. Bora lá? A ti, Senhor, nós rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu amor e pelas suas misericórdias que se renovou mais uma manhã em nossas vidas. Nós Sim, te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos por isso, Senhor. Vem com o teu reino, Pai, sobre as nossas vidas e que a sua vontade ela seja soberana, Pai, sobre nós. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações. Vem nos revelar, Pai, o que precisamos aprender com este texto. Venha nos ensinar e abrir os nossos olhos e mente, Pai, para que possamos compreender tudo o que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui presente. Ministre no coração de cada um aqui presente, Pai, para que possamos compreender e que cada um, Senhor, possa viver segundo a tua vontade, o teu querer. O Senhor conhece o coração de cada um aqui presente, o Senhor conhece os desejos, o Senhor conhece as dificuldades, as lutas, as opressões, Senhor, as coisas que estão incomodando, aquele sonho, aquela vontade de ter algo, Pai. Que a sua vontade e o seu desejo seja soberano sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Para que possamos aprender, Deus, a sonhar os teus sonhos para as nossas vidas, para que possamos viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer, Pai. Te peço pela nossa nação, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando o Brasil, que o Senhor venha estar despertando a tua igreja, Pai, que o Senhor venha estar abrindo os olhos e ouvidos da tua igreja. Abençoa seus líderes, Pai, para que eles possam também despertar e começar a levantar a igreja para um mover de busca verdadeira ao Senhor. Te peço pelos nossos governantes, Senhor, que o Senhor esteja abençoando eles, que o Senhor esteja derramando a sua graça, do seu amor e da sua justiça, Senhor. Levante aqueles teus filhos que estão ali na frente de batalha com coragem, Pai. Coragem para defender os teus princípios, mas que a sua vontade, Senhor, que ela seja soberana e que a gente possa abrir os olhos e ver o que o Senhor tem preparado para a sua igreja para este tempo. Assim como o Senhor tem prometido aos seus profetas que nesse último tempo haveria um grande avivamento no Brasil, Pai. Desperta a tua igreja para isso, para que elas voltem os olhos para o Senhor, esqueça dos homens e comece a buscar verdadeiramente a tua face. Comece a buscar verdadeiramente ao Senhor, clamar ao Senhor, Pai. Que os líderes se arrependam, Pai, de seus pecados e comecem a buscar verdadeiramente ao Senhor, porque só assim haverá o derramar do teu Espírito. Um derramar tão grande do teu Espírito sobre os seus filhos maduros, que eles levarão o evangelho do reino a todas as nações, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te peço também por Jerusalém, Pai, que o Senhor venha trazer paz para Jerusalém, que a bênção do Senhor esteja sobre aquele povo, que a glória do Senhor se manifeste abertamente em Jerusalém e as nações testemunhem, Senhor, o poder de Deus. Que a face do Senhor brilhe sobre Jerusalém e que a sua misericórdia traga livramento para aquele povo. Que o Senhor cumpra o que prometeu sobre Israel e que é salvar as nações todas que reconhecerem Deus como o Senhor como Deus, Pai. Que o Senhor libere graça sobre as nações e sobre Israel e levante mensageiros que apontarão Cristo, o Messias prometido para aquele povo, Senhor. Reaviva a sua obra no meio daquele povo, Deus.
Que o Espírito promova a unidade em Israel, Senhor, e encha os corações daquele povo de temor, para que eles reconheçam Jesus como o Messias. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, para que todos possam ver o Senhor, para que todos possam ver as suas maravilhas. Nós te buscamos e te clamamos, Pai amado. Tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia do teu povo, e que tudo que façamos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os nossos olhos, boca, língua, que muitas vezes falam coisas que não te agradam, Senhor. E nos ensina também, Senhor, a perdoar as pessoas que têm nos machucado, pessoas que têm nos perseguido e nos ferido, Pai. Para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja proclamado, para que o nosso coração esteja cheio da tua vontade. Ministre, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo, derrame dos teus dons de sabedoria, conhecimento, dom de profecia e de discernimento de espíritos. Como vamos precisar desses dons para esses dias? E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu santo nome, porque teu é o poder e a glória para todos sempre, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, a gente está lendo Daniel, capítulo 2. Esse capítulo é bem grande, bem interessante, e a gente vai começar a ver algumas coisas proféticas, e a gente descobre que Daniel, que na verdade o rei Nabucodonosor, ele está ali sonhando, pensando em sua mente, né? Como será depois de mim? Como que será os reinos depois que eu for, depois que eu morrer? E aí Deus permite e dá essa revelação para Daniel, para Nabucodonosor através de um sonho. E aí a gente vai ver este sonho de Nabucodonosor. Então, Daniel, capítulo 2, versículo 1. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Então isso o incomodava. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissesse o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: Tive um sonho, me perturba e quero saber o que significa. Então a gente tem aqui Nabucodonosor se apresentando, chamando os seus, né? Os seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, toda aquela turma que andava com ele ali, e falando: Olha, eu tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, Deus, ele se revela na sua sabedoria de maneira extraordinária. Da mesma forma, ele cria oportunidade magnífica para o seu povo. Então, a gente tem ali Nabucodonosor tendo um sonho que não deixava dormir. Aqui, desculpa, pode falar. Quem deu esse sonho a Nabucodonosor? O próprio Deus. Bom dia, Neide. A gente está lendo Daniel capítulo 2. Bom dia. Bom dia. Então, quem deu esse sonho a Nabucodonosor? O próprio Deus. Então, ele está usando ali a maneira de colocar o seu povo em evidência. Pode falar, Beth. Aí ele, para evitar que fosse enganado, né? Nabucodonosor, ele exigiu, né? Que os sábios lhes dissessem o que ele havia sonhado, né? Qual o significado do sonho. Isso jamais teria acontecido antes. Que é um dos homens mais poderosos do mundo, né? Estava sendo perturbado agora por um sonho. E é o que ele fala aqui, né? Eu quero saber o significado. Então,
Ele não conta para eles qual é o sonho. Ele simplesmente quer saber qual é o significado daquele sonho. Então vamos continuar, capítulo 4. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Ó rei, Meu Deus, os caldeus, é a mesma coisa? o povo que estava ali em volta, né? Aham. Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem monte de entulhos. Que Mas, desespero, né? mas se vocês me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grande honraria. Portanto, revela-me o sonho e sua interpretação. Eu acredito que Nabucodonosor, na verdade, ele conhecia os seus, tá ligado? Ele não queria era ser enganado, de maneira alguma. Então, como que eu faço para esse povo não me enganar? Eu acredito que vem um pouco de sabedoria ali de Nabucodonosor. Então, cara, para vocês não me enganarem, para eu ter certeza de que vocês estão revelando e o que vocês estão falando realmente é verdade, eu quero que não só vocês interpretem o meu sonho, mas revele qual foi. Porque aí você revelando qual foi, e aí eu vou acreditar na sua interpretação, vou acreditar que realmente aquilo estava acontecendo. Então, para evitar que ele fosse enganado, ele exigiu aos seus sábios que lhe dissesse o que ele havia sonhado e qual o significado dos sonhos. Então, isso, se você parar para pensar, acaba sendo uma sabedoria ali de Nabucodonosor por talvez conhecer ali os seus sábios e saber que talvez eles não sejam assim tão sábios, né? Então, vou por Olha só, aqui, já as tinha lido aí. Ele não tinha prestado atenção nisso, verdade, né? Ele não tinha contado o sonho. sim, E se alguém tivesse esquecido do sonho dele? se ele tivesse Porque esquecido, aqui é margem para a gente pensar também isso. Como que é, Neide? Não entendi. Abre margem também para a gente pensar que ele poderia ter esquecido do que ele sonhou, um exemplo, vamos dizer assim, Também tem isso. e a ele- forma dele perguntar seria uma forma de trazer a memória e realmente ver se era verdadeiro. Quer dizer, é uma possibilidade também, né? existe também, Existe. existe também. E aí a gente continua então, Daniel 7, capítulo 2, versículo 7. Mas eles tornaram a dizer: Conte o sonho aos seus servos, e nós interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Então ele ia condenar a todos, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Então, a maioria das pessoas deste mundo, em todo mundo, acreditam na existência de Deus, e muitos deles querem apenas saber o que é seguir, mas eles não conseguem ver que Deus não está ali.
Então, o que os astrólogos falam? Cara, isso é impossível. Você está querendo que a gente entre na sua cabeça, descubra os teus sonhos e depois interprete? Só os deuses podem fazer isso e eles não estão aqui. Olha a oportunidade que Deus está dando, que Deus está colocando na mão, que ele vai colocar, na verdade, na mão de Daniel e de seus amigos. E novamente o rei fala assim: olha, vocês estão querendo enganar-me com mentiras. Vocês não conseguem identificar nada. Vocês estão com medo da minha sentença porque eu falei que eu ia matar todo mundo se vocês não interpretassem meu sonho. Então vocês estão querendo que eu fale o meu sonho e vocês possam me enganar. E ele fica impaciente com os seus sábios, né? E é bem interessante isso. Só que aí a gente continua, versículo 12. Isso deixa o rei tão irritado e furioso que ele ordena a execução de todos os sábios da Babilônia. Aí você lembra que Daniel e seus 3 amigos foram treinados e colocados nesta posição de sábios. Então ali era ordenado também a morte deles. E se você prestar atenção, eles não estão no meio dessa conversa. É isso que eu falei. Chama os sábios, os magos, não, a gente não sei se vai falar aqui, mas por algum motivo Daniel e seus amigos não estão ali. Versículo 13. Assim que foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos. Então, realmente, eles não estavam lá, para que também fossem mortos. Então, esses caras foram atrás de Daniel e dos seus amigos para matá-los. Afinal de contas, eles também faziam parte desses sábios. Versículo 14. Arioque, o comandante da guarda real, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria. Olha isso que legal. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Daniel foi em direção a ele. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele diria a interpretação. Então, diante disso, Daniel foi até o rei e pediu um prazo para que ele interpretasse. Então, a gente tem aqui que Deus cria uma situação na vida de Daniel e de seus amigos que lhe gerou a possibilidade de pedir um tempo para buscar a interpretação. Precisamos criar bons relacionamentos com os diferentes, não sabendo que o futuro Deus reservou para nós. Então precisamos criar relacionamentos. Lembra que esse cara era meio que o chefe da guarda? E lá no primeiro capítulo a gente tem Daniel conversando com ele, pedindo para ele para comer só vegetais e beber água, e o cara permite. Então ele já criou um relacionamento com esse cara. E quando esse cara vai atrás de Daniel para matá-lo, Daniel argumenta com ele e ele escuta. E ele deixa Daniel chegar ao rei e pedir esse prazo. E o que é interessante é que o rei dá esse prazo para Daniel. Porque Daniel não fica lá, não, mas me conte me conte o sonho para que eu possa interpretar. Daniel simplesmente fala assim: beleza, me dá um tempo para que eu possa conseguir essa interpretação para você. E lhe darei a interpretação. Que sabedoria, né? É isso aí, traz uma lição para mim, para nunca agir assim no ímpeto, né? Porque, assim, você tem uma dificuldade, calma, respira, vai lá, ora, fica quietinho, receba a direção de Deus. É muito interessante essa parte, nunca assim tá respondendo no ímpeto as coisas, né? E o interessante também é a ousadia de Daniel, porque ele sabia que o rei já estava bravo e já tinha mandado matar todo mundo. E ele ainda vai lá e pede mais tempo.
Mas ele pediu tempo Mas porque o, ele ia consultar a quem? Para A consultar. Deus, para que não fizesse Aí nada da vontade ou da mente dele. E Isso não aí. só consultar a Deus, mas pedir que outras pessoas que eram do mesmo nível espiritual que ele intercedessem por essa causa. Que é o que ele faz com os amigos dele, né? É o que a gente vai Então, ver agora. é necessário para, tipo assim, buscar a sabedoria de Deus. Sim. e o mais legal Até também é que quando ele foi pedir o tempo aí, você disse, ele tá bem na leitura aí, ó. Ele pediu um tempo para interpretar, né? Porque lá o Nabucodonosor queria que falasse o sonho. Ele queria que falasse o sonho e depois interpretasse. Então, Daniel chegou e, tipo assim, não fez pergunta, né? Ué, qual foi o sonho? Aí ele falou, dá um tempo para eu interpretar, mas na verdade ele queria que o cara falasse o sonho, o senhor sonhou tal coisa, e isso significa sim, assim, assim, assado. Por isso Olha que o aí, ó, Daniel pediu o tempo, né? Para eles viu uma estudar. diferença aí, é verdade. Os outros chegaram perguntando qual era o sonho. Daniel já chegou pedindo Fala o tempo. sonho para nós que nós vai interpretar. Aí, É. por isso que houve a pena de morte. E o Daniel por se foi e tratar falou de assim, um sonho pede um tempo. profético, não era qualquer um que iria interpretar. Né? Então vamos lá, 17. Daniel então voltou para casa, contou o seu problema aos seus amigos, Anania, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus. Aqui está a sabedoria. Que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Olha que interessante. Então, Daniel chama seus amigos e pede para que eles, junto com ele, intercedam, busquem ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia deles, para que eles não sejam mortos. E o que é interessante, quem deu o sonho a Nabucodonosor? O próprio Deus. Uhum. Então, para isso, para Deus revelar para eles é normal. E aí a gente tem aqui, ó, que é fundamental que você tenha relacionamento com homens e mulheres de Deus, para caminhar com você. Pessoas com que você pode confiar e pedir oração. E aí, neste tempo, Daniel teve calma, buscou ao Senhor, voltou para casa e foi orar junto com seus amigos, buscando por misericórdia de Deus, para que Deus revelasse aquele sonho, revelasse a interpretação. E aí é interessante aqui, ó, que Daniel, ele reconhece sua própria incapacidade na circunstância e ele volta seus olhos para Deus, confiando em quem? Em Deus, que o Senhor supriria a sua necessidade. Isso é muito massa. Ele não, assim, não confiou na própria sabedoria, né? E que ele se destacava. Ele foi buscar em Deus mesmo essa resposta. E eu estava lendo em Salmos, não consegui encontrar agora, mas o texto diz assim que Deus deseja guiar a gente, né? Que a gente não fique como burros, assim, o animal, né? Procurando resolver as coisas, mas que a gente busque essa direção de Deus, porque Ele conduz os nossos passos para alcançar o propósito. Vou achar, eu vou ler. Sim, bem isso mesmo. Então, a gente tem aqui agora, vamos continuar, versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Olha que interessante. Então, Daniel teve também um sonho. E Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem.
Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Cara, olha que Deus é bom. Deus, ele muda época e estações, como ele quer e quando ele quer. E o que a gente está vivendo hoje? Um verão vera, né? Como diz. E fora nos outros lugares que as estações estão totalmente um caos, né? Continuando. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que, o que jaz nas trevas e na luz, habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então a gente tem aqui Daniel, primeiro clamando e buscando ao Senhor com os seus amigos, e durante a noite o mistério foi revelado a Daniel através de uma visão. E aí, o que Daniel fez? A primeira coisa que Daniel fez, agradeceu ao Senhor. Foi lá, provavelmente se ajoelhou e louvou ao Senhor. Se entregou, falou: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Muito obrigado. Primeiro, olha a oração de Daniel. Primeiro você engrandece ao Senhor. Mostra todo o seu poder e soberania, e depois ele agradece ao Senhor pelo que aconteceu. Então a gente precisa muitas vezes fazer o mesmo, sermos gratos ao Senhor. Quantas vezes a gente pede algo para Deus, algo acontece e a gente não faz? Nada. Nem agradece. Nem lembra que um dia a gente pediu e que Deus operou. Eu tenho uma mensagem aqui. Enquanto, em resposta à oração dos 4, ao sonho que foi revelado a Daniel, evidentemente, naquela mesma noite, olha que Deus maravilhoso, Daniel respondeu apropriadamente, oferecendo louvor a Deus, e reconheceu que Deus é um Deus de sabedoria, conhecendo o fim desde o princípio, e um Deus de poder, pois tudo que ele determina, ele pode fazer. Cara, olha que massa. Então a gente vai continuar com a revelação. Daniel interpreta o sonho. Versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: Olha o que ele vai falar. Encontrei um homem que entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado de seu sonho. Ele encontrou esse homem ou Daniel foi até ele e falou que ia interpretar o sonho? O rei perguntou a Daniel, e é engraçado, né? E pensa só, vamos partir para um pensamento assim: Daniel não consegue interpretar o sonho. Quem que ia morrer? Além de Daniel, também o guarda. Porque ele encontrou, ele deu essa. Ele se achou, né? Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltasazar: Você é capaz de contar-me? Éder, ali me fez lembrar que muitas pessoas falam assim, encontrei Jesus. Jesus não estava perdido, né? Eu sempre falo o inverso. Nós fomos salvos por ele, né? Nós fomos encontrados, até a nossa fé depende dele. Um adendo aí, ó, eu encontrei, tá em Salmos 32, o versículo 8, até o 10, eu vou ler só o 8, o Senhor falando, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir,
eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, Daniel procurou isso em Deus mesmo. Sim, massa. Vai com Deus, meu irmão. Deus abençoe. Que você melhore aí. Qualquer coisa, liga, meu querido. Quem foi embora, eu não vi. Diego. Ah, tá. Vamos lá, então. Vamos continuar. E você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador ou mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou, ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então lembra que a gente está vendo Nabucodonosor tendo um sonho, porque ele estava se questionando como será depois de mim. Então Daniel tem a revelação de que o sonho de Nabucodonosor tem a ver com as coisas que acontecerão nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram as seguintes. Versículo 29. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Então, quando o rei estava deitado, ele começou a pensar no futuro. Nem só o sonho foi revelado, né? Como anteriormente ao sonho. Que coisa linda. Sim. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Então, Daniel coloca aqui para Nabucodonosor que quem está revelando os mistérios foi o que fez esse sonho acontecer. Porque Nabucodonosor estava pensando o que será do futuro, como será. Versículo 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho peraí. No meu não tem a palavra não. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entendas o que passou na sua mente. Então, Daniel está falando, cara, isso me foi revelado não porque eu sou mais sábio que os outros homens, mas para que tu, rei, saiba a interpretação e entenda o que passou pela sua mente. Então, quem vai fazer isso é o próprio Deus, né? Então, diante do rei, Daniel dá glória a quem? A Deus, pela revelação do sonho. Em nenhum momento ele atrai a atenção para si próprio. Deus, Ele não se engrandece na frente de Deus, é né? isso E aí. nem do Ele rei. dá a honra toda a Deus. Deus. A Deus. Continuando. Versículo 31. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Vamos clarear a visão aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, Daniel está mostrando para o rei a visão que ele teve. Então, tu, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro. E os pés eram parte ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se,
sem auxílio de mão, atingindo a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da estátua, o pó da como o pó da debulhar do trigo na eira durante o verão. O vento levantou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Então a gente está tendo Daniel revelando para Nabucodonosor, primeiramente, qual foi o sonho de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor sonhou com uma estátua gigante e terrível, com cabeça de ouro, tronco e braços de prata, a sua cintura ali, o seu quadril de bronze, pernas de ferro e os pés que misturaram barro e ferro. E aí também dentro de tudo, além dele ver essa estátua, ele vê uma pedra que se solta sem mãos de homem e acerta os pés dessa estátua ao ponto de destruir toda a estátua, de destruir tudo. Então, o objetivo de Deus era mostrar a Nabucodonosor os governantes da terra e que nenhum governante é eterno, somente o dele, somente aquele que vai vir para governar no final. Então, o sonho do rei era relativamente simples. Daniel relatou o que o rei tinha visto, uma estátua enorme, grande, seu tamanho e aparência eram impressionantes. E ali Daniel foi contando. E agora a gente vai ver o que cada coisa dessa da estátua significa. Então, ali ele já estava mostrando que a religião dos judeus é a monoteísta, né? Que é de Daniel, de um Deus só. E dos outros povos, todos os demais eram politeístas, um monte de Deus, né? Vai ter cada significado, ouro, bronze, adoravam a vários deuses. 36. Revelando o sonho, né? Primeiro ele estava revelando o sonho. Sim, agora ele vai dar a interpretação deste sonho. Versículo 36, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Foi esse o sonho, e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, é rei de reis. Ó que interessante, tudo em letra minúscula. Reizinho. O Deus dos céus concedeu-te domínio. Então, aqui a gente começa a perceber que Nabucodonosor, ele é quem ele é porque Deus permitiu. Deus lhe concedeu domínio. Então, muitas vezes a gente fala assim, Senhor, por que essa tribulação vindo sobre a minha vida? Porque Deus permitiu. Mas por quê? Não importa. Deus permitiu, para que você cresça, para que você passe por ela. Então, Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será o reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram uma parte do ferro e a parte de barro,
também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamento, mas a união decorrerá desta aliança, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então Daniel começa a mostrar para o rei o significado de algumas coisas, né? Então a gente tem ali ele mostrando que a cabeça de ouro significava o governo da Babilônia. Deixa eu mostrar aqui outra imagem. Deixa eu ver, Era o isso. rei do momento, né? Isso. Então a gente tem aqui que a primeira parte da estátua era de ouro, representava a Babilônia. A gente tem aqui o peito e os braços dele, prata, que representava, na verdade, não é só a Pérsia, é os Medo-Pérsias. Então, na verdade, se você parar para pensar, eram dois reinos que dominavam na época da Pérsia. E aí, depois disso, a gente tem a Grécia, com Alexandre o Grande. E depois a gente tem Roma, né? Com suas pernas de ferro. E aí depois a gente tem o ferro e o barro misturado. Olha que interessante. Cada parte tem um tamanho. Se a gente para pensar, nossa cabeça comparada ao nosso tronco é a menor. Então, o governo da Babilônia foi um dos menores. Só que antes disso teve também o Egito e a Síria, né? Aí depois veio os Medo-Persas. Também teve um período maior que o da Babilônia. Depois a Grécia, e Roma foi a que mais governou. Foi a que teve mais tempo de governo, foi a mais forte. E olha que interessante, assim como aqui em cima a gente tem dois braços, que foram dois governos, a Babilônia, no final do seu reinado, ela também se divide em Roma Ocidental e Roma Oriental. Então também tem um significado. Mas o que eu acho mais legal, chegando na parte dos 10 dedos, que a gente está indo já para o nosso final, que seria mais para esses dias, e a gente vai descobrir isso mais para frente, em Daniel, que cada coisa tem um significado. Então a gente tem ali o pé de bronze com ferro misturado, e lembra que barro e ferro não se mistura. Então ele tenta fazer uma aliança política, mas esse acordo por meio de casamentos, mas no final não dá certo. E são 10 dedos. E os 10 dedos do pé, eles são curtos, certo? Então, esses 10 dedos que ele representam 10 reinos curtos. Quando a gente vai em Apocalipse, e quando a gente, aqui em Daniel também, que a gente vê falar da besta com 10 chifres, e fala que eles eram chifres pequenos, seu reinado foi curto. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, fala que durou 1 hora. E essa 1 hora é 1 hora escatológica. Lembra que a gente vai estudar e fala que 7 semanas são semanas de ano. Então, 7 semanas, 7 anos. Então, essa 1 hora escatológica tem a ver com esse 1 ano de uma semana. Depois, eu não fiz o cálculo, depois a gente pode pensar nisso. Mas então ele está mostrando ali que esses 10 reinos de um futuro, né? Daniel está falando aqui, que buscarão ter aliança, mas que governarão por pouco tempo. E em pouco tempo eles cairão e ruirão. Então, quando a gente fala assim do anticristo para o fim dos dias, ele não governará sozinho. Ele não chegará botando banca, se tornando o rei de todas as coisas sozinho. Ele vai ter com ele 10 governantes, outros 10 reis. Só que o que vai acontecer? Nosso mundo é grande. Também haverá confronto contra esses reis. E esses reis, eles, no final de tudo, acabarão caindo, né? Tem um outro mapa aqui que é bem interessante para a gente dar uma olhada como que era este reinado daquela época.
Eu cliquei aqui. Então, a gente tem aqui o Império Babilônico, né? O período que ele durou e a extensão que ele tinha. Não era muito grande. A gente tem o Império Medo-Persa, que já foi um pouco maior. Aqui embaixo, a gente tem o Império Grego, que também começou a aumentar. O Império Grego até ali, você pode ver que o Egito sempre acaba sendo dominado, porque o Egito naquela época ele era uma grande potência, então ele era um reino a ser dominado para poder conquistar. E depois a gente tem o quê? O Império Romano. Olha a extensão do Império Romano, que é, no caso, esse cinza, né? Então ele foi muito maior. E no final do Império Romano, ele se divide, mais ou menos aqui assim, em Roma Oriental e Roma Ocidental. E aqui a gente, deixa eu ver, não, aqui ele vai comparar, né, com as bestas que a gente vai ver mais para frente. Então é bem interessante. Então a gente tem ali, ó, o Império Babilônico menor, o Império Medo-Persa já maior, a gente tem o Império Grego já também maior que o Medo-Persa, e a gente tem o Império Romano bem maior e por mais tempo, né? E aí a gente vai continuar com o sonho e as interpretações de Daniel. Capítulo, ou versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus, agora a gente vai ver sobre a pedra, estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado. Então ele quer dizer o quê? Que esses reinos foram dominados por outro. Vai com Deus, Neide. E só me fala, eu vou parar um pouquinho aqui. Você vai fazer uma cirurgia, né? Vou. Tá previsto pro dia 18. Dia 18, mês que vem? É, ela falou entre dia 10 até o dia 18. Legal. Vai abrir uma agenda para mim. Então a gente vai estar orando por você. Você ainda precisa de sangue? Eu preciso, porque há a possibilidade de, depois do procedimento, precisar, né? E aí ela fala que a gente tem que ter alguém, pelo menos 2 ou 3 pessoas para doar lá no Sul no meu nome, né? Sim. Porque se houver necessidade, aí o banco de sangue não faz restrições porque já foi doado. Eu vou doar, então. O meu tá na época já. Aí Aí tem que lembra. doar o meu nome, eu vou mandar lá no grupo, é Gricineide Maia Araújo. Então tem que ir lá, falar o nome da Neide, aí eles vão dar um papelzinho. E aí você tem que Isso. entregar esse papelzinho para a Neide para ela ter isso na hora lá. Caso precise tomar sangue depois do procedimento. Pode mandar no WhatsApp também, né? Aham. Legal. Isso eu não sabia. Quando eu doei pro meu tio, eu tive que ir lá na Santa Casa, entregar o papelzinho lá na Santa Casa. Eu acho engraçado, né? A gente vive numa era de internet, tudo conectado, e eles querem que leve o papelzinho para lá, mas beleza. Falou que é só chegar lá e falar que veio doar para o meu nome, É. e que caso precise, o próprio hospital liga lá e vai falar o meu nome, vai saber que já tem estoque no meu nome. Isso aí. Mas é isso aí. Boa informação. Fechou. Então a gente vai estar orando e quem puder doar sangue, façam isso. Amém. Obrigada, hein, gente. Bom Deus dia a abençoe. todos. Até amanhã. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. Então vamos lá, 44. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas este reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro.
Então, quem que é a rocha? É o próprio Jesus. E este reino é o reino de Deus que é eterno. Então, Daniel se concentra, né? Ele para neste momento para falar sobre a derrubada destes reinos. E o tempo desses reis pode se referir aos 4 impérios, ou provavelmente refere-se ao tempo dos 10 dedos dos pés, uma vez que os primeiros 4 reinos não existem mais, né? O tempo só que os dedos do pé, eles ainda existirão, né? Então, provavelmente ele está falando dessa rocha ela vindo bater e quebrar ali a parte dos pés, porque as imagens que eu procurei aqui, agora essa eu não procuro, não peguei, mas a rocha ela vem, ela bate em baixo. Por quê? Como que você quebra uma estátua? Se você bater na cabeça, provavelmente o resto do corpo fica, certo? Então tem que bater no lugar certo para derrubar a estátua e tudo se perder. E olha que massa, cara. Deus já dá para Nabucodonosor e para Daniel a visão de que Jesus reinará eternamente. Que um dia virá um rei que se assentará no seu trono e o seu reino será eterno. E todos esses reinos que vieram antes serão exterminados. E principalmente esse reino dos 10 dedos, né? Do final, do período final que a gente está vindo. E é bem interessante que ele mostra para Nabucodonosor, né? Que esta mão que é arrancada ali daquela montanha, essa mão, não, perdão, essa rocha que sai da montanha e acerta o pé da estátua, não teve auxílio de homem nenhum para ela sair dali. Então ela tinha toda a autoridade, todo o poder. E esmigalhou tudo ali. E Deus está mostrando então para Nabucodonosor que no final dos tempos, e para nós, haverá um rei soberano sobre todas as coisas e que vai governar para sempre, e ninguém conseguirá tirar o seu domínio. Então esse reino que virá nunca será dominado por outro povo. Por que ele deixa isso claro? Porque todos os outros reinos foram dominados. Então a gente tem, vamos começar lá do começo, a gente tem o Egito como uma grande potência, foi dominada pela Síria, que também se tornou uma grande potência. Se vocês não sabem, os assírios foi o que destruiu a parte norte de Israel. Aí depois a gente tem a Babilônia vindo e dominando a Síria e o Egito. E só um detalhe bem interessante, a Babilônia, na primeira guerra contra o Egito, eles perderam. Perderam bonito, e eles tiveram que se afastar. E ali eles construíram um exército, tal, se tornaram fortes para depois vir e derrotar o Egito. E eles fizeram isso junto com a Síria. E depois eles derrotaram a Síria. Se E você aí, está vendo, mostra aí pra gente. não estou vendo. Isso aqui eu já tinha estudado. Isso eu estou vendo aqui. Aí depois a gente tem, então, os Medo-Persa. É o mapa que eu acabei de mostrar para vocês, né? A gente tem os Medo-Persa, né? Conquistando os outros territórios. A gente vai ter depois a Grécia continuando a conquistar mais territórios. Mas o que acontece? São homens conquistando, dominando outros homens. E é interessante que, se você para pensar, o Império de Alexandre o Grande foi pequeno, foi curto tempo. Que ele criou, de repente, a hora que ele achou que ele tinha chegado na borda do mundo, ele acaba morrendo, né? E aí a gente tem o Império Romano também, que domina sobre quem? Outros povos. E o Império Romano, ele era interessante. Por quê? Eu gosto muito da ideia do Império Romano, porque ele não tinha gente para tudo isso. Aí o que ele fazia? Vocês lembram que a gente leu em Atos do cara do centurião falando que ele comprou sua cidadania romana? Que ele pagou um alto preço por isso? E aí Paulo fala assim, então, mas eu nasci romano. Então a gente tem o quê? A gente tem Roma vendendo cidadania romana. Então o que Roma fazia? Ela fazia do povo que conquistava se tornar seu próprio
exército. Então a gente tem ali, por exemplo, em Jerusalém, os judeus, eles não eram soldados, mas eles eram o povo que cobrava imposto. Acabava trabalhando para os romanos. Então, cara, o Império de Roma foi muito grande, foi o que durou mais tempo. Se a gente parar para pensar e voltar para dentro da religiosidade, ele dura até hoje. Não é um império, mas é um domínio religioso que vem de Roma. E aí a gente vai ter no final É esse... mesmo, né, Éder? Aí cada igreja faz um. Não, mas se você parar para pensar, o domínio romano, o domínio da igreja romana, ela domina o mundo inteiro praticamente, porque todo mundo conhece e todo mundo reconhece. Lógico, a gente vai ter os evangélicos, a gente vai ter os muçulmanos, a gente vai ter o Islã, vai ter tudo isso daí. Mas perdura até hoje o seu domínio. Interessante. Só que já não é mais um domínio de riquezas e de força, mas sim um domínio intelectual. Psicológico, né? Isso aí. Então vamos lá. Eu não terminei o versículo 45, a segunda parte. Depois que ele fala dos pés, né, da prata e do ouro, Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. E o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então Daniel deixa bem claro aqui ao rei que esse sonho, ele além de ser verdadeiro, a sua interpretação ela é fiel. Agora a gente vai para a última parte. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentado uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Olha que massa. Nabucodonosor, provavelmente, por ter conquistado Israel e por ter destruído o templo ali de Jerusalém, ele acreditava que o rei, que o Deus de Israel, né? Lembra-se que naquela época cada um tinha o seu Deus, né? Tinha o seu Deus. Então, por ele ter conquistado Jerusalém, olha a mente de Nabucodonosor, ter destruído o templo, ter derrubado todas as estátuas que tinha ali, porque Joaquim tinha feito isso. Ele acreditava que o Deus de Israel tinha sido destruído, tinha sido eliminado. E aí Deus, ele é tão soberano, o que ele faz? Ele dá um sonho a Nabucodonosor, dá oportunidade a Daniel para interpretar e revelar esse sonho, e no final disso, só que Daniel, ele não traz para ele, não, eu vou interpretar, como talvez os sábios fariam, né, daquela época, os outros. Mas ele fala, cara, o mesmo que te deu esse mistério, me deu a revelação. E aí, no final de tudo isso, o que acontece? O rei diz a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. De que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Uma coisa E interessante. a gente vê da parte de Deus, do Espírito Santo, ser concedido para Daniel o dom da profecia e interpretação. Né? Uhum. E outra coisa interessante que eu achei aqui é que Deus, ele não só fez isso com Daniel, ele fez isso com Nabucodonosor também. Sim, Porque Nabucodonosor, se ele cerrasse o entendimento do rei, ele ia falar, ele ia colocar em xeque, né? Será? Será? Não. Ele falou assim, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses. Então, esse entendimento veio para ambos. a gente tem mais para frente, agora não vou lembrar na onde, mas a gente tem mais para frente, se você prestar atenção, Nabucodonosor se converte ao Deus único. Olha. Só que com isso ele enlouquece.
Ele enlouquece ao ponto de virar bicho, velho. De virar bicho, ele enlouquece. O Nabucodonosor eu vejo como o ladrão da cruz. Ele arrepende bem no final. Bem no final da sua história. Ele é No salvo final da sua... Ele foi escolhido para destruir vários reis, mas porque ele foi escolhido para destruir gente má, gente que estava fazendo coisa errada, e tinha um monte de deuses, mas no final Deus usa ele e depois faz de um jeito que ele se arrepende no final, igual o ladrão da cruz. É que na história a gente percebe que Nabucodonosor ele é muito influenciado. Uhum. Ele acaba sendo muito influenciado. Só para a gente finalizar então, versículo 48. Assim, o rei colocou Daniel em alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia. Olha isso. Quem teve esse mesmo poder? José. Depois de fazer o que? Interpretar um sonho. Cara, eu nunca tinha ligado isso, cara. É por isso que eu falo, velho. O Espírito Santo é maravilhoso, porque conforme a gente vai crescendo na palavra, conforme a gente vai conhecendo a palavra, as coisas vão se ligando. Eu já tinha lido Daniel e eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha visto isso. Que o rei coloca ele como governante da província da Babilônia. A mesma coisa que ele faz com Daniel, que o faraó faz com com José. Coloca José. Se você não fala, nós ia passar batido também, né? Se você não fala agora, a gente talvez mais para frente, lendo de novo, ia surgir o comentário. Senão, nós ia passar batido aqui já. De novo. Você falou. Mas olha que massa, cara. Eu vejo isso porque eu fico feliz com isso, porque, cara, quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais conhecimento você tem, mais você expõe esse conhecimento, mais Deus vai revelando. Olha que massa, cara. Daniel também se torna governador porque ele interpreta um sonho, assim como José se tornou governador porque interpretou um sonho. Que legal. E ele também se torna encarregado dos sábios daquela província. Sabe o que é interessante aqui, ó? Quando ele se torna e o encarregou de todos os sábios da província, eu quero dar um tiro lá na frente. Quando Nabucodonosor ele chama aqui, o que ele chama? Ele chama os sábios, como que eles chamam? Como que está escrito aqui? Os magos e os astrólogos, certo? É isso, acho que é. Os sábios, os magos e os astrólogos. E Daniel, ele se torna encarregado de todos eles, né? Para ele se tornar encarregado de todos eles, então ele vai ensinar para esses caras coisas que tem a ver com a sua cultura e com o seu conhecimento. Por que eu estou falando isso, Hélio? O que acontece quando Jesus nasce? Quando Jesus nasce, não é exatamente no momento que ele nasce, mas 2 anos depois, chega em Jerusalém 3 magos. Esses 3 magos são guiados por uma estrela. Astrólogos. E eles vêm do Oriente. Do Oriente. Então, de longe. Esses caras, lógico, eles não eram discípulos de Daniel, porque Daniel já tinha morrido, porque passaram 400 anos. Pouco mais de 400 anos dessa história aqui. Mas descendente deles. Então, a gente brinca, né? Fala que Daniel era mestre dos magos, né? Então, ele ensinou para esses caras, porque Daniel vai ter essa visão mais para frente, que no futuro, e que toda vez que surge uma estrela brilhante, significa que um rei nasce. E ensinou esses caras que no futuro, depois de quase 69 semanas, surgiria um rei. Ele tem exatamente essa quantidade mais para frente. E esse rei seria um rei que governaria sobre toda a terra. E esses caras aprenderam isso com o passar do tempo. E aí esses magos, sábios e astrólogos, que foram ensinados pelos mestres dos mestres dos mestres,
Então, Daniel ensinou, que ensinou, que ensinou, que ensinou, que chegou nesses caras que viram uma estrela brilhante no céu que chamou a atenção deles, fizeram eles saírem da sua terra e ir até Jerusalém, que é onde a estrela estava, perguntar para Herodes, aonde está o rei que nasceu? Por quê? Porque estava prometido. Então, Daniel colocou uma cultura dentro dos sábios da Babilônia sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do rei, que é essa rocha que governará sobre todos. Já Olha está preparando o caminho, praticamente. que massa, velho. Então, quando a gente tem esses magos, né, que é chamado por Mateus e por Lucas, o que a gente vê? Eles eram sábios, magos e astrólogos, que é o que a gente tem aqui no reino de Nabucodonosor. Então, eles eram os caras que tinham conhecimento, estudavam muito e conheciam o céu. E quando essa estrela brilhou, eles foram atrás disso. Por que eles foram atrás de Jesus? Porque Daniel ensinou. Olha como, cara, olha como Deus prepara as coisas. Assim como a gente vê aqui Daniel sendo governante igual José, José foi governante do Egito para preparar a terra para que o seu povo viesse, para que eles fossem salvos daquilo tudo que tinha acontecido. Porque imagina, se José não tivesse no Egito, se tornasse governante e tivesse ficado lá na sua terra, servindo com seu pai, eles tinham todos morrido de fome. Uhum. E não só eles, como o povo egípcio também. Aí Deus, cara, maravilhosamente na sua sabedoria, coloca Josué em situações difíceis. José supera isso. Olha, tá tudo igual. José supera isso, revela os sonhos para Faraó e se torna governante. Se tornando governante, ele salva o seu povo, certo? A gente tem o que aqui? Daniel, mesma coisa, sendo preso, cativo, ele se torna, com a sabedoria de Deus, governante também por revelar um sonho. Com isso, se a gente pôr para o futuro, a sua amizade com o rei Sírio faz com que o povo seja solto, porque também por ele sair da cova dos leões, o rei Sírio, além de ter Daniel por um grande governador, porque ele continua com o mesmo cargo, ele também coloca o Deus de Daniel acima de tudo, ao ponto de quando Neemias pede para ir para construir o templo, o rei permite. É Daniel preparando também, e prepara também a vinda do Messias. Cara, olha como a Bíblia, ela vai se ligando. As coisas vão acontecendo, Deus está contando as histórias e vai se revelando dessa maneira para que a gente vai vendo o quanto Deus é soberano desde o início. E desde o início ele está preparando tudo para este reino eterno em que nenhum outro dominará. Um reino sobre todos, um reino justo, um reino maravilhoso que será o reino do verdadeiro rei, que é Jesus. Cara, olha que incrível. Finalizando o versículo 49, e além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia. Então também transformou seus amigos em pessoas importantes, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Cara, olha que louco. Aí aqui eu vou dar um spoiler para vocês pensarem quando a gente lê. Eu sempre me questionava, aonde estava Daniel quando Nabucodonosor construiu sua estátua? Por que só os três amigos foram jogados na fornalha? Por que Daniel também não foi? Daniel se prostrou à estátua do rei? Ele não estava lá, ele tinha ido fazer compras. Então, existe algumas possibilidades de que Daniel Às realmente vezes não ele estava estava lá. orando, ele orava 3 vezes ao dia. Então, a gente tem a possibilidade de que Daniel não Olha estava lá. essa, Daniel,
foi tão abençoado, ele orava só 3 vezes ao dia. Ah, só. Então, mas a Bíblia fala orar sem cessar, né? Se ele orava 3 vezes ao dia e aconteceu tudo isso, imagina se a Mas gente... pensa só, ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. A Bíblia fala orar sem cessar, mas a gente mal e mal ora uma vez por dia. É E verdade. quando dá tempo. Ele vivia só de vegetal, né? Ele ainda teve mais aquele negócio ali para Ele obedecia ficar à lei. ali dentro. Na verdade, ali, Daniel, ele obedecia à lei, né? Uhum. Ele obedecia à lei. E aí a gente tem, então, aqui Daniel cuidando e continuou na corte. Ele continuou lá. E os seus amigos, eles foram para a província da Babilônia. Então, provavelmente, aonde foi construída essa estátua não era onde Daniel estava. Entendeu? Então, provavelmente, por isso que Daniel não passou por isso. E a gente tem aqui, se a gente parar para pensar, essa estátua que o rei construiu foi construída para derrubar Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles foram colocados como administradores daquela província. Então, por ser judeus, você imagina, aqueles que já estavam almejando esse cargo, que eram babilônicos, não conseguiram. Aí vem a inveja e a ira, né? Mas aí a gente vai ver isso amanhã. Mas voltamos a pensar. Deus é maravilhoso em seus detalhes. E aí a gente tem aqui, né? Tem um detalhe que dessa última parte fala que Deus nos chamou para ser luz aonde quer que estejamos. Sejamos nós palácios ou entre as pessoas mais humildes. Precisamos ser luz. Então, precisamos estar falando do reino de Deus aonde estivermos. Falando de Deus aonde estivermos. A gente acabou de ler o livro de Atos, a gente vê o Paulo e Silas falando de Jesus dentro da prisão. E com isso convertendo o carcereiro e toda a sua família. Olha que incrível. A gente tem aqui Daniel, se você parar para pensar, ele também está falando de Deus dentro da sua prisão. Ele não está na sua terra de origem. Tecnicamente, ele é escravo. E se vocês, só para vocês pensarem um pouquinho, Daniel também, ele foi ali agredido fisicamente, vamos colocar assim. Porque para ser sábio ali, trabalhar com o rei, ele se tornou eunuco. Então ele também foi castrado, né? Ele perdeu sua virilidade, vamos colocar dessa forma. Mas mesmo assim, ele não abandonou a Deus, ele continuou com Deus e Deus continuou honrando a ele. Daniel, um escravo hebreu, ele chega na presença de um homem mais poderoso do mundo, com ousadia, né? Para dizer verdades, porque, né, foi chamado também. E isso nos leva a ensinar algo precioso, né? Que se Deus colocou onde nós estamos é para dizer as verdades dele com ousadia para o mundo. O reinado de Jesus, ele precisa ser pregado. Olha, eu valorizo muito esse grupo, sabe? Tenho crescido muito e tenho aprendido que a timidez não é boa, não é coisa boa. E Deus está trabalhando em mim. É porque é o significado de timidez, né? Quando a gente vê lá, quando Paulo fala sobre os tímidos não herdarão o reino, não é o tímido que a gente conhece hoje, sim, significa covardes. É o tímido que oculta o que tem que falar. O covarde é aquele que não leva a mensagem, aquele que não proclama o reino. Isso. Esse não entrará. É porque na hora de falar perante tal pessoa, é para ele dizer e ele fica tímido. Aí naquela hora ele se torna covarde. Então é essa timidez. Mas precisamos no final estar buscando ao Senhor. Sempre, sempre, sempre. Fechou, gente? Vamos estar finalizando?
Ô, Rose, o nosso grupo é assim, tá? A gente abre, fala, pergunta, aqui é aberto para todo mundo, tá bom? Atrapalha, Atrapalha. interrompe. Aí, quando tem dúvida, se quer falar alguma coisa, fica à vontade para interromper. Muito bom, gente. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. E estou maravilhada aqui com o Daniel ensinando os astrólogos e os 3 magos eram os astrólogos que viram a estrela e que foram lá ver o rei que nasceu. Sim. Muito E bom. existe Muito bom. uma linha teológica que não eram só 3, viu? Uhum. Eu já ouvi também sobre Eles isso. foram em mais. A gente fica falando 3 porque foram 3 presentes, né? Uhum. E que esses 3 presentes, na verdade, não eram bem mais do que a gente fica imaginando, porque, pensa, esses 3 presentes sustentaram Jesus e seus pais no Egito por 7 anos. Já pensou? Então era muito, não era uma pedrinha, uma barrinha de ouro, só uma caixinha de mirra. Devia ser coisas grandes, sabe? Então, provavelmente... E outra, eles não iam viajar no deserto sem uma comitiva, né? É verdade. Então, quando a gente fala ali 3 magos, pode ser que sejam os 3 líderes maiores, né? Vamos supor ali, não eram eles, né? Mas vamos dar um exemplo que fosse Sedraque, Mesaque e Abednego, que fosse lá conhecer um rei. Provavelmente ele ia levar seus discípulos, né? Para ver isso também, e mais uma comitiva para estar com eles. Eles não iam viajar no deserto sozinhos. Só que quando a gente coloca desenhos, né, que é o que fixa na nossa mente, a gente só vê 3 caras montados no camelo andando, né? É. É igual a visão que eu tinha de Abraão. Abraão saia da sua terra e da terra da sua parentela. Eu vi Abraão, a Sara e a serva. Só os 3 no deserto. E não é. Era É uma uma grande comitiva comitiva. bem grande. Era muita gente que tinha ali. Animais, nossa. Servos e servas. Então é bem interessante quando a gente tem que parar e ver o contexto e começar a pensar um pouco além do que a gente lê, do que nos é ensinado. Isso é muito bom. Sempre usar o como, quando, por quê, né? Fazer sempre. Isso aí que chama meditar. Sim, Meditar é você estar ali perguntando aquele versículo e revirando ele de cabeça para baixo. Você sempre vai. questionar, né? Fechou, gente? Vamos estar finalizando então? Muito bom vê-los. Vanderlei, ora aí pra gente encerrar, por favor. Oramos. Deus, estamos aqui reunidos. Muito bom, Pai. Queremos agradecer por mais um dia, Pai, que o Senhor nos ensina e tem entendimento da palavra de Ti a todo dia. Como é bom, Pai, poder acordar, levantar, abrir os olhos e estar aqui aprendendo um pouco de Ti, Pai. Queremos pedir em nome de Jesus e agradecer por tudo que tem feito por nós, pelo esse grupo, pela essa família, que é muito bom, Pai. O Senhor é maravilhoso. Santo, santo é o teu nome, Pai. Obrigado por mais um dia de muito aprendizado. Quero agradecer grandemente, Pai, todos aqui presentes, os que entrou, os que não pôde entrar, por algum motivo, que venha abençoar, Pai, todos eles, suas famílias e seus lares, que podemos cada dia mais obedecer e clamar ao Senhor. Só o Senhor é digno de ser louvado, de ser glorificado, Pai. Que nos usa, Pai, para ser luz um para os outros e sempre fazer o seu querer, a sua vontade e responder grandemente com orgulho de tudo que o Senhor tem ensinado para nosso lar, para nossa família, para nossos filhos. Que nós sirva de luz e de exemplo, Pai, sempre. E queremos agradecer por mais um dia. Que o Senhor abençoe grandemente esse dia em todos sentidos, Pai, para que nós sorteja aquilo que tem preparado para a gente, que a gente responda com louvor. Que o Senhor venha com seu flor de
sabedoria, nos enche de sabedoria, de amor, de esperança, de fé e de querer. Que o Senhor abençoe esse dia e todos, Pai, aqui presentes. Em nome de Jesus, agradecemos muito, muito, Pai, pelo mais um dia de muito aprendizado, discernimento da palavra do Senhor. Amém. E assim a gente finaliza a leitura do 2º capítulo de Daniel e a gente vê como Deus é maravilhoso. Que Deus possa te abençoar e que Ele possa te dar cada vez mais sede de buscar e estudar a palavra do Senhor.